Deus, que possa vir ao nosso entendimento, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui cheios da Tua palavra, cheios da Tua unção, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a cura a quem precisa, a restauração, a alegria, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos que o Senhor está aqui e vai falar conosco através da palavra, Deus. Muito obrigada pela vida dela, por ela ter aceitado o convite. Nós abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Gauliano. Gaudilei. Perdão. O pastor Lucas lembra de Galileu? Aí eu... Gaudilei. Pastor Gaudilei. Pastora Marlene. Também a Keslin. Gente, essa igreja pensa, só tem nome diferente, nome lindo, né? Meu Deus, glória a Deus. Pastor Lucas, meu amigo. E eu quero agradecer também a minha família que está aqui comigo, meus pais, meu papai, missionário Érico, mãezinha, missionária Cristina. E está aqui comigo minha amiga Denitiele Araújo. Ela é locutora da Rádio Hora também, viu, gente? Minha amiga e irmã. A Liriri, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vivian. Eu sou a Vivi da Rádio Hora. Quero saber aqui se alguém já ouviu falar na Rádio Hora. Eita glória! Então todo mundo já sabe. Que hora e a Amém. Então vocês sabem de quem eu falo quando eu falo liriri. É ela ali, gente. Então tá, glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quando a Keslin me passou o tema, eu fiquei perplexa. Porque assim, vivendo o meu chamado, né? E o chamado é doce, né, pastor? A gente já recebeu aqui um docinho, o chamado é doce. Eu estava ali no banco perguntando para o Espírito Santo: Senhor, engraçado, né? A gente recebeu aqui algo muito especial, um doce, coisa mais linda, que coisa linda, que carinho, né? Que amor. Aí eu fui para o meu banco e falei assim: por que às vezes o chamado é tão árduo, né? Por que às vezes o chamado, tem pessoas que encaram o chamado como um fardo pesado? Hoje o Senhor vai falar conosco sobre muitas coisas. Buscando ao Senhor uma orientação, eu gostaria de pedir para vocês abrirem as vossas Bíblias em Jeremias 1:5. Você que tem aplicativo, fique à vontade. Amém? Jeremias 1:5. Antes de que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Jeremias 1:5. Essa é a versão da Bíblia King James, 1611. Eu gostaria de falar aqui para vocês que o livro de Jeremias, ele realmente é muito inspirador. São tantos ensinamentos que a gente aprende no livro de Jeremias. Para você que não sabe, o nome de Jeremias significa o Senhor exalta, então o Senhor estabelece. Você sabia que até o seu nome tem um significado forte? Você foi chamado desde o ventre da sua mãe. O seu nome tem um significado forte. Uma coisa que eu quero falar para você, que Jeremias, ele foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 7 e iniciou no século 6 a.C. Aquele que foi no período de declínio do Reino Sul, marcado pelos reinados de seus últimos monarcas. O profeta Jeremias, ele falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do povo judeu. E neste estudo de hoje, nós vamos conhecer o que a Bíblia diz sobre quem foi Jeremias. Eu lembrei agora do Momento Kids dele, que tem aquele louvor, Menino Jeremias. Toda vez que toca na rádio, na hora do Momento Kids, as crianças, às vezes nem as crianças amam tanto quanto os adultos, que fala: existia um menino chamado
o seu nome era... Aí vai indo, é lindo. Que foi escolhido antes de nascer. Nossa, é lindo demais esse louvor. Em Jeremias 1, nós vemos o chamado do profeta Jeremias, que ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Eu vou parar um pouco aqui para contar algo que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Meus pais, meu pai me conta uma história que antes de eu nascer, quando eles casaram, eles me consagraram ao Senhor. Quando eles casaram, eles falaram assim: vamos orar e nós vamos consagrar nosso filho ou nossa filha que nascer, nós vamos entregar ao Senhor e ela vai viver para Jesus. Irmãos, eu quero falar para vocês que estão aqui hoje, isso é tão importante. Você que pensa, você que tem a sua família, você que está pensando em construir uma família, faça isso, porque eu nunca quis saber do mundo lá fora. Eu nunca senti prazer e vontade de conhecer o mundo. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu nasci num lar cristão e nunca tive vontade de conhecer as coisas lá fora, porque Aleluia. Quem conhece Jesus e tem intimidade com o Senhor, quem tem um encontro com Cristo, ama tanto que nunca mais quer largar dele. É tão maravilhoso, Jesus é tão bom, que a gente nunca mais quer saber de nada. Você se sente completo. Tem espinho? Tem fraqueza? Tem. Cai. Mas em Jesus nós somos mais que vencedores. O profeta Jeremias, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E ele deveria, olha só o chamado dele, ele deveria ser a voz de Deus no meio de uma geração que não queria dar ouvidos a Deus. Ainda criança, ao ouvir o chamado, o profeta se sente ali incapaz de realizar. Como que a gente se sente às vezes, né? O Senhor nos chama e a gente fala: não consigo. Mas se o Senhor te chamou, meu querido, vai, porque se você não ouvir, o preço é altíssimo, viu? Ainda criança, olha só, ele se sente incapaz, mas o Senhor Deus que chama é o mesmo que capacita. Se Ele te chamou, Ele já te capacitou. E Ele fala: estarei com você, meu servo. O Senhor, Ele nos conhece profundamente. Ele conhece o nosso ser, porque foi Ele que nos criou. E a palavra fala: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te darei, te dei como profeta. Jeremias 1:5. Mesmo quando ainda a gente era informe, o Senhor nos escolheu. Que Deus é esse maravilhoso que nos escolhe lá no ventre da nossa mãe. Aleluias. Eu não poderia falar dessa mensagem sem duas coisas importantes. Quando o Keslin me convidou e falou o tema, o Espírito Santo de Deus falou em meu coração: filha, fale sobre identidade. Eu pensei: meu Deus, identidade, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale sobre identidade? Uma coisa que eu quero falar para você: quanto mais eu conheço meu Deus, mais eu conheço a mim. Como assim? Sabe o manual do fabricante? Quem que criou isso aqui? Quem que criou? Alguém fez. O fabricante, ele conhece muito bem cada peça que tem aqui. Conhece muito bem o funcionamento disso aqui. O manual do fabricante, quem criou? O Senhor nos criou e nos formou. Ele nos conhece muito bem. Então, quanto mais eu conheço do meu Senhor que nos criou, mais eu conheço a mim mesma. E eu conheço as minhas limitações, os pontos que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer para continuar. Aleluias. Aqui nós vemos claramente que o propósito de Deus era formar especificamente a criança para realizar o seu plano. No caso, estamos falando aqui de Jeremias. Eu gostaria de também citar Davi. Davi, ele enfatiza essa verdade quando escreveu: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Está escrito em Salmos 139, versículo 13. A criança,
criança, por nascer, está sendo formada pelo seu Criador para um propósito. Repita comigo: propósito. Amém? O plano de Deus para todo ser humano é que cada um venha conhecê-lo, aceitar a sua oferta de salvação. Segundo Pedro 3,9, nós vamos falar muitos versículos aqui. Se você quiser anotar, fique à vontade. Existe uma pesquisa que fala que quando a gente anota, a gente tem muito mais, a gente assimila muito mais o conteúdo, a matéria, tudo que está sendo ministrado. Ele nos criou para ter comunhão com Ele, e é isso que Ele enviou, seu Filho Jesus Cristo à terra, para nos reconciliar com Ele por sua morte sacrificial naquela cruz. Uma coisa que eu quero falar para você sobre o chamado, que saber o que é chamado, o que está queimando aí no seu coração? O que queima no seu coração? Vivi, o meu coração queima por missões. Meu coração queima por falar de Jesus, evangelizar. O meu coração queima por ir nos hospitais falar do amor de Cristo. O meu coração queima pelos ministérios, louvor, pela palavra. O que é o chamado? É aquilo que o seu coração está queimando, está bradando. Aleluias, o seu chamado vai bradar em seu coração. Quem é você? Você pode responder isso a você mesmo. Quem é você? Qual a sua missão de vida? Eu te pergunto nesta noite. Você nasceu para um propósito. Um propósito. Aleluias. Recentemente, eu descobri meu propósito. Meu propósito é facilitar a vida das pessoas através da comunicação, que é um dos meus chamados. Nós vamos entender qual é a diferença entre propósito e chamado. É muito interessante isso. Já vamos falar sobre este assunto. É muito lindo. Isso vai bradar em seu coração. O Espírito Santo de Deus, ele ministrou algo em meu coração ainda esta semana, que muitas mulheres estão perdidas em suas identidades. O que traz crise existencial? O que traz esta confusão? Muitas vezes é a falta do direcionamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus não guiar a minha vida, eu estarei perdida. Quando coloca o GPS no seu celular, coloca o GPS para você ver. Se a gente não coloca um GPS, a gente vai se perder quando a gente não conhece o caminho, é lógico. No GPS da vida, quem não tem a direção do Espírito Santo vive recalculando a rota. Anotou essa, Brasil? É forte, hein? É forte. Aleluias. É muito simples descobrir o nosso propósito. Vamos citar aqui Jesus Cristo, o nosso Senhor, o autor da nossa fé. Jesus. Qual que era o propósito de Jesus? Salvação. Qual era o chamado de Jesus? A cruz. Qual é o seu chamado? Você está vivendo o seu chamado? Você está vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Porque esse chamado vai guiar a um propósito. Salvação de almas, salvação da sua casa, levar muitas pessoas a Jesus. Irmãos, não tem nada difícil aqui para a gente entender. É muito simples. Nós estamos aqui para falar de Jesus, que Ele morreu, Ele ressuscitou e virá buscar o seu povo. Muitas vezes Jesus pode chegar antes para outras pessoas. Muitas vezes alguns podem partir, mas foram com Cristo, nosso Salvador. A cruz foi um chamado que precisava ser realizado no caminho do cumprimento do seu propósito. João 3,16, nós sabemos de cor, esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh Senhor, obrigada. O que seria de nós se Jesus não tivesse dado a sua vida? Nós estaríamos perdidos. Jesus claramente não desejava passar pela cruz, mas Ele foi até o fim, como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca.
Aleluia. Ele pediu a Deus que, se possível fosse, afastasse aquele cálice, mas no fim ele escolheu obedecer a Deus para um propósito: salvação, a nossa salvação. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mateus 26:39. Ao longo da vida nós percebemos que nós somos chamados para cumprir várias obrigações. Nós sabemos disso. São muitas oportunidades que a gente precisa conquistar. Cada etapa da vida, cada função, cada lugar onde você passa, mulher. As mulheres têm conquistado muito o mercado de trabalho. Claro, os homens também, com certeza. Eu estou aqui exaltando as mulheres porque, claro, né, é um culto especial, mas somos todos iguais perante o Senhor. Cada lugar onde você passa são chamados que contribuem para a realização do seu propósito. Muitas vezes você está em um emprego e você não sabe porquê, mas você está lá para cumprir um propósito do Senhor. É um chamado que você está. De repente tudo tem o seu tempo. De repente você saiu daquele lugar e você não entende, fica quebrando a cabeça, não sabe para onde ir, mas é o propósito do Senhor se cumprindo em sua vida através daquele chamado que Ele tem para você. O seu propósito é maior que as etapas da vida. O escolhido de Deus passa pelo processo desde a escolha até o final. E Jeremias, ele tinha um perfil muito interessante, né? Ele era sensível, ele era conhecido como profeta chorão. Ele era muito contemplativo, ele olhava a natureza e adorava o Senhor. Jeremias era muito interessante. É muito interessante estudar o livro de Jeremias. A gente observa que Jeremias tinha algo assim muito incrível, que se a gente pegar para hoje, é uma das riquezas da felicidade. É a contemplação. Contemple um passarinho cantando, contemple a natureza, contemple as árvores batendo palmas com suas folhas e louve ao Senhor. Quando você se alegra com isso, você vê que você é feliz e nem sabe. E nem sabe. Eu quero falar para vocês. Um dia desses, lá na rádio, a gente estava falando sobre o tema da enquete, era sobre você tem o hábito de contemplar o belo, né? Teve até gente que brincou falando, o cantor belo. Falei, não é bem isso belo, né, Brasil? Mas enfim, você tem o hábito de contemplar o belo, e ali muitas pessoas foram participando, e é muito legal porque a gente vai crescendo uns com os outros, né? É uma troca. E ali, uma hora, lá na rádio, quem já passou pela frente, o pastor Lucas já conhece, né? Já conhece. É um estúdio panorâmico, né, dele, que tem lá o vidro, né? Tem Estúdio Class, gente, é mais chique, ela fala mais chique. Estúdio Class. E aí, o que aconteceu? Na hora que a gente estava falando de contemplar o belo, pastor, veio um beija-flor picar o vidro. Tava no ar falando, você tem contemplado o belo. Aí eu fiquei assim, eu vou ter que continuar falando, contemplando um passarinho, um beija-flor, né? E ele picando. Aí eu não aguentei, eu não resisti, eu falei, gente, tem um beija-flor aqui picando o vidro. Coisa mais linda, eu falei, glória a Deus. A gente não entende, mas muitas vezes Deus fala conosco e a gente não sabe o que Deus está falando. Deus fala no sorriso de uma criança. Deus fala de várias formas. Deus usa inúmeras formas para falar conosco. Aleluia, glória a Deus. Ainda hoje, o Espírito Santo de Deus falou comigo para ministrar aqui na igreja do Senhor sobre os inimigos do seu propósito, os inimigos do seu chamado. Os inimigos do seu chamado, número 1, distrações. Distrações. É muito fácil a gente se distrair. O inimigo, ele é tão sujo, mas tão sujo, que ele não vem te destruir com uma bomba de uma vez só. Pum, morreu. Não, ele é sujo. Ele vem com... Eu até falei esses dias lá em casa e falei também para dele. Ele vem com raposinhas. É uma confusãozinha ali, uma briguinha aqui, é uma mentirinha lá.
você dando ouvidos e caindo nas garras do inimigo. Distrações. Isso é uma forma do inimigo nos distrair para você não cumprir o seu propósito. Eu gostaria de pedir um favor. Eu vou fazer um negócio aqui. Vou caminhar em linha reta até a irmã. Como é seu nome, irmã? Thaís? Laís. Como é seu nome? Oi? Gladson. Laís? Laísa? Larissa? São irmãos. Tá, Larissa, eu vou caminhar em linha reta. Eu vou deixar o microfone, tá? Na hora que eu estiver caminhando, você grita forte: Vivian! Por favor, tá? Peraí. Vai. Vivian! Vocês observaram o que aconteceu? Estava focada no meu propósito. Veio uma distração. Pum! Inimigos do propósito. Não que você seja, tá? Não, isso é benção. Inimigos do propósito. Distrações. As distrações nos tiram do alvo. E quando a gente erra o alvo, a gente comete o pecado. Distrações. Lembre-se, não esqueça disso. Distrações. Cuidado com as distrações. O Espírito Santo de Deus tem falado comigo sobre redes sociais. Eu trabalho muito com isso. Muito. Mas eu não posso idolatrar redes sociais. Não posso falar, eu tenho seguidores. Não, isso não é nada. Isso não é nada. Não posso desfocar do propósito. Não posso desfocar. Se Deus me abençoou com uma rede social, é para glorificar o nome dele. Pode gerar uma receita para me abençoar e prosperar na terra. Amém. Porque prosperar é bênção. Só que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Distrações. Segundo, errar o alvo. Meu alvo está aqui, ó, nessa câmera. De repente eu vou ali, ó, pum, na distração. Errei o alvo. E aí o que acontece? Você sabe que errar o alvo é andar sem a direção do Espírito Santo. Eita! Quantas vezes eu andei, falei assim para Jesus: ai, eu não aguento, eu vou soltar o microfone, tá, gente? Ok, Deus, não preciso mais, eu vou seguir meu caminho. Não preciso. Ai, Jesus, eu te amo, mas eu quero decidir por mim mesma. Eu vou decidir o que eu quero da vida, ok? Tchau. E aí, o que aconteceu? Pá, quebrei a cara. Eita, vai ver que fala, hein? Todas as vezes que andei sem a direção do Espírito Santo, eu quebrei a cara. Todas as vezes que a gente anda sem a direção e a instrução do alto, nós quebramos a nossa cara. Ai, por que Deus permitiu? Deus não é bom? Deus é bom, mas Deus não fez marionetes. Deus não fez ninguém de marionetes. Você decide, você tem o livre arbítrio, você decide qual caminho escolher. Mas eu decidi deixar a minha vida nas mãos dele. A gente amadurece, irmãos, a gente amadurece. De tanto levar na cara, a gente amadurece. Em Jeremias 17:9 nós lemos assim: o que a gente muitas vezes a gente quer seguir o nosso caminho porque eu vou ouvir o meu coração. Não, a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. 17:9. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes o coração engana você mesmo? Quantas vezes? É por isso que as Escrituras dizem assim: sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando é para você guardar o seu coração, é você se blindar de ofensas, amarguras, se blindar, guardar o coração. Veio alguém, você está gorda, nossa, você está feio, ô irmão, não está prosperando. Vai lá, Jesus, eu entrego aqui na tua cruz, blinda o meu coração. Senhor, é não ter máscaras na presença do Senhor, não usar máscaras, entrar na presença de Deus, conversar, ter intimidade com o Espírito Santo, falar com Deus. Senhor, eu não gostei que o irmão falou, que a irmã falou, mas blinda o meu coração.
Se existe alguma mágoa, eu decido perdoar. Mas me ajuda, Senhor, porque eu sou fraco. Eu preciso de Ti. É reconhecer as nossas limitações. Reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Você consegue identificar as chamadas que começaram e terminaram em sua vida? Você consegue identificar tantos chamados que Deus tem para você? Você identifica o chamado que tem vivido hoje? Você consegue identificar isso? Eu quero deixar uma mensagem final aqui. Deus orquestrou cada um de vocês que estão aqui. Deus o escolheu. Deus orquestrou o local, o tempo e cada um de vocês que nasceram. Deus orquestrou. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmos 139, 16. Esse versículo. E eu gostaria de deixar mais uma vez essa frase que impactou muito meu coração. No GPS da vida, quem anda sem a direção do Espírito Santo vive recalculando a rota e atrasando o seu propósito. Cada um de vocês tem um propósito, tem uma missão de vida. Para isso é preciso viver o seu chamado. Não desista. Hoje nós cantamos não pare, não pare. Eu lembrei daquele louvor. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Hoje o Senhor vai tirar a venda dos seus olhos. Você vai enxergar. Você vai cumprir o teu propósito, vivendo o teu chamado. Amém? Eu gostaria de encerrar chamando aqui meu amigo pastor Lucas. Nós vamos adorar ao Senhor com o louvor. Esse louvor, canção de intimidade, que é bênção de Deus, tem falado muito em nossos corações. Aleluia. E eu quero agradecer aqui cada irmão. Quero agradecer a pastora, o pastor, agradecer a todos os irmãos. Quero pedir a todos que orem por nós. A Rádio Hora é uma bênção de Deus em nossas vidas. Mas nós precisamos de orações. Esses dias eu fui em uma igreja ministrar e um irmão falou assim para mim: Vivi, eu percebi que teve um dia que você não estava rindo tanto no ar. O que foi? Aí eu falei assim: irmão, tem dia que a gente não está bem, né? Tem dia mal também, mas a gente está ali vivendo o chamado, né? Hoje eu vejo que o meu propósito é levar almas a Jesus. O meu chamado, Rádio Hora, comunicação, música, também ministrando a palavra. Relutei, pastor, relutei. Eu não queria ministrar. Eu me sentia muito incapaz. E eu falei: Senhor, e ali eu relutei. Porque assim, eu tenho muito temor de trazer a palavra de Deus. É uma coisa muito séria. Muito séria, muito séria. E eu falei: Jesus, eu não vou pregar mais. Eu acho que eu não nasci para isso. E ali eu estava na rádio, estava apresentando o programa. Tem um programa que eu apresento também, da minha igreja, Noite com Deus, toda quarta-feira, 21 horas. E naquela noite, Deus falou comigo que era para eu continuar. Eu não falei nada para ninguém. Cheguei em casa, minha mãe falou: Deus manda te dizer para você não parar. Você tem que continuar. As igrejas que te chamar, você tem que ir. Eu falei: mãe, Deus falou isso comigo também lá na rádio. O Espírito testifica, o Espírito Santo testifica. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Qual é o seu chamado? Acima de todas as coisas, Deus te chama para um propósito muito específico. Você foi criado para a adoração dele. Você foi criado para o louvor da glória do nosso Senhor Jesus.
Nós vamos cantar uma canção, a igreja já conhece, porque nós temos cantado aqui já. Davi, se você puder até projetar a canção de intimidade, tem aí. Mas queridos, a adoração foi o motivo pelo qual Deus criou você. Deus criou você para o louvor da sua glória. Se a sua vida não tem servido para dar glórias ao nome do Senhor, então siga a direção dele, siga para a direção certa, que Deus possa continuar ministrando o seu coração. Palavra tremenda, viu, filho? Glória a Deus, porque nós precisamos entender o que Deus quer para nós, como igreja. Nós precisamos entender qual a direção de Deus para nós. E queridos, tudo começa em um lugar, tudo começa de uma forma. Começa a igreja de joelhos na presença de Deus. Amém? Queremos te conhecer, Pai. Queremos te conhecer acima de todas as coisas, acima da religiosidade, Senhor, acima das máscaras sociais que muitas vezes precisamos vestir para fingir ser alguma coisa, Deus. Diante do Senhor, nós despimos o nosso coração, porque o Senhor é quem nos conhece por dentro e por fora. Que suba a ti o louvor e a nossa adoração, Pai. Aleluia. Tudo que há
quero te conhecer. Você me ama muito mais em ti. Vem revela-te a mim, Senhor. Declare que Deus tem sede de ti. Pois tenho sede de ti. Quero ser invisível, quero viver em tua presença, e os teus olhos achem graça em mim. Venha com teu fogo, venha com tua glória, e o meu louvor toque teu coração. Eu serei invisível. Quero ser irrepreensível, quero viver em tua presença, e os teus olhos achem graça em mim. Oh, venha Deus, venha com teu fogo, venha com tua glória, e o meu louvor toque em teu coração. Igreja, levanta sua voz, diga mais que ser bem-vindo, nós te desejamos mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer? Levanta sua voz, igreja. E o que dizer? E o que fazer quando Ele ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Põe a tua mão no teu coração, meu irmão, minha irmã, põe a mão no teu coração. Foi ministrado sobre a sua vida hoje sobre identidade. Foi ministrado sobre a sua vida hoje, sobre o propósito de Deus para a sua vida, o seu chamado. Coloca teu coração diante dele e fala assim: Senhor, a minha vida pertence a ti. O primeiro lugar para alinhar os seus planos, as suas metas, os seus objetivos, é você se alinhar com o coração de Deus. A direção vem dele, o propósito vem dele, porque como a Bíblia ministrou aqui essa noite, conduzida pelo Espírito Santo, o manual de instrução é do Senhor, foi Ele que fez você. É Ele quem te fez. Você precisa ter desejo, você precisa ter vontade de buscar o Senhor. Se talvez há muito tempo essa vontade, essa paixão, esse fogo tem sumido do teu coração, diz assim, ó: faz de novo, faz de novo o meu povo a ti. Faz de novo, faz de novo teu povo. Você pode reclamar, levanta sua voz, diga: faz.
Você pode aplaudir em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vivian, muito obrigado. Em nome da nossa igreja, um privilégio, né, ter você aqui conosco. Que Deus continue te honrando no seu ministério como comunicadora. Igreja, que possamos servir ao Senhor aonde estivermos, com aquilo que Ele nos deu nas nossas mãos. A última pregação que eu ministrei aqui na igreja, eu falei para você: o que você tem nas mãos? O que você tem nas suas mãos? Lembra da viúva e o azeite? Lembra de Moisés e o cajado? Talvez você não valorize pouca coisa que tem nas suas mãos, mas o que você tem nas suas mãos? Deus vai te usar, amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe a igreja. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Odilei está com a mensagem. Pastor Odilei gosta da mensagem, gente. Então... Uma mensagem é o que eu lembro. Mais uma hora. Vivian, obrigado, viu? Deus te usou poderosamente nessa noite para falar com os nossos corações, com certeza. E você falou que Jeremias 1:5 é algo muito profundo na sua vida, na minha também. Já contei isso para a igreja, como você contou, vou contar aqui mais uma vez. Meus pais, antes de conhecer o Evangelho, eles andavam no Espiritismo. E minha mãe não conseguia engravidar. E aí o que aconteceu com ela? Ela começou a ficar com a barriga inchada. E falaram para ela que era um quisto, que era uma enfermidade, que era uma doença. E ela tomou inúmeras garrafadas para derrubar a doença. Só que a doença só estava crescendo. E nessa época ela tinha uma vizinha que era crente do fogo. Sabe aquelas irmãzinhas do coque, canela do fogo? E essa irmã falou: vamos na igreja. E ela nunca tinha colocado o pé numa igreja crente, pentecostal, né? Na realidade eu tenho raiz pentecostal. Então, quando a minha mãe foi pela primeira vez nessa igreja, e dentro do período do culto, o pastor, usado no dom de revelação, falou assim: o seguinte, tem aqui uma senhora, essa senhora, ela está com a barriga inchada, e a barriga dela já está há uns 6 meses inchada, e falaram para ela que é uma doença, que é uma enfermidade, que é um quisto e tal. Várias mulheres levantaram a mão, minha mãe não. Aí o pastor falou: não é nenhuma de vocês. Falou assim, para ficar mais claro o que eu quero dizer, falou isso porque minha mãe conta isso comigo uns detalhes, né? E isso marcou muito a minha vida. Aí ele falou assim: para a senhora entender, 3 horas da tarde mais ou menos, a senhora sente uma dor do lado direito. E foi descrevendo detalhadamente tudo que ela sentia. Aí minha mãe levantou a mão, porque não tinha jeito, só ela levantou a mão e falou: é a senhora mesmo, vem pra frente. Ela foi, e aí o pastor colocou a mão na barriga dela, juntamente com as irmãs, as diaconisas, as obreiras, e aí disse para ela o seguinte: o que a senhora tem na barriga não é uma enfermidade, o que a senhora tem na barriga é um neném, é uma criança. E digo mais, porque o Senhor me revelou o sexo, é um menino. E esse menino não caiu, não foi morto, porque Deus tem um negócio com ele. Deus tem um chamado na vida dele, e esse chamado será muito importante na terra, para aqueles que estarão andando com ele. E minha mãe falou assim: esse menino era você. Então, quando minha mãe contou essa história, mesmo assim, eu cresci na igreja, me desviei, fui para o mundo. A gente dá essas cabeçadas da vida, né? E quando eu voltei para Jesus, na igreja batista, eu me converti dentro de uma igreja batista, e eu me deparei com o texto do profeta Jeremias. Quando o pregador leu Jeremias 1:5, eu comecei a chorar, eu comecei a ficar muito assim, porque era algo relacionado à minha vida. Quando o Senhor disse: eu te conheci no ventre, e do ventre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta, aquilo falou muito forte com a minha realidade, com aquilo que eu vivi, né,
aquela experiência que minha mãe me contou que aconteceu. Então, se marcou a tua vida, a minha também foi muito marcada com a vida do profeta Jeremias. Então, Deus nos escolhe com propósitos, né? E nós precisamos ter compromisso para viver o propósito. Então, é interessante que ela falou sobre propósito, e hoje de manhã eu falei sobre o compromisso para viver o propósito. Não se chega no propósito se não tiver compromisso. Então, igreja, hoje a igreja cristã, muitos crentes estão vivendo mais pela força do prazer e dos desejos do que pela força do compromisso. Nós precisamos ter compromisso, precisamos ser o povo do compromisso. Precisamos resgatar a força e o poder do compromisso no nosso coração. O mundo tem nos dado muitas distrações e nós temos aceitado. Por isso muitos de nós estamos frios na fé, por isso muitos crentes da igreja estão depressivos, por isso muitos crentes da igreja estão querendo desistir da fé, por isso muitos crentes da igreja estão com síndrome do pânico, nunca ouvi falar isso na minha época, por isso muitos crentes da igreja estão com problemas emocionais, estão dentro da igreja, perdidos dentro da igreja. Por quê? Porque estão esquecendo o compromisso. Então nós precisamos entender, para viver o propósito, nós precisamos levar a sério o compromisso. Então, domingo passado, o pastor Lucas pregou, encerramento do trabalho com jovens. Hoje foi o encerramento das mulheres, do Ministério com as Mulheres. Domingo que vem eu volto às minhas pregações. Eu quero falar com a igreja sobre um camarada chamado Lúcifer. Nós vamos pensar um pouco sobre essas questões. Mas, antes de estar encerrando o culto, cadê os meninos que tocaram aqui atrás? Já tem até recado de Deus aí, irmãos, então não sai daí. Aqui o recado é entregue. Aqui nós não somos, eu vou dizer assim, tradicionais, né? Aquela questão. Aqui essa igreja é avivada no Espírito Santo, amém, irmãos? Então aqui, se o Espírito Santo quer falar, ele fala. Mas cadê os meninos que tocaram? Vem aqui na frente, por favor. Os caras escondidos atrás aqui do. Tá faltando um, hein? Não, um tá vindo aqui. Cadê o Gabriel? Tem gente que fica escondido nos bastidores, mas fazendo a diferença. Repetindo, os bastidores, mas fazendo a diferença. Os bastidores é aquilo que é o cenário que está por trás da cortina, né? Então esses meninos estão aqui, não só eles, o Mateus que não está aqui hoje, que é bombeiro, está lá cumprindo a sua missão como bombeiro. São os que tocam, juntamente com o pastor Lucas, que toca também. Quando eles tocam do jeito que a igreja acha legal, volume, eles recebem elogio. Quando a igreja acha que eles vão tocar no alto demais ou desafinado, eles recebem as críticas. Mas eu quero dizer para vocês, eles têm se esforçado para fazer o melhor para Jesus, para serem bênção na vida da igreja. Então nada mais justo do que a igreja orar por eles, né? Porque eu sou xarope, eu sou chato, e eu converso com eles. Quando a gente tem que conversar no tete a